Nós estamos finalizando esta campanha. Pastor Amanda, se ela puder dar um pouquinho de retorno, eu já estou bem rouco, eu lhe agradeço. E eu sei que durante esses 2 dias que se passaram, foi falado muito sobre o tema, que é o Val de Jaboque. E nós vamos discorrer esse tema aqui nesta noite. E eu quero estar convidando, porque hoje nós temos uma porção dobrada. O pastor Luciano está ministrando a palavra do Senhor Deus comigo. E abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 22. Vamos ler o tema desta campanha e vamos discorrer os textos aqui citados. Glória a Jesus. Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 22, diz assim a palavra do Senhor Deus: Naquela mesma noite Jacó se levantou e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-se e fez-lhe passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o romper do dia. 25. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe na articulação da sua coxa, e se deslocou a sua articulação. Enquanto lutava com ele, então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu-lhe e disse-lhes: Não te deixarei ir, senão me abençoares. Versículo de número 27 diz: Perguntou-lhe o homem: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: Não temas mais, ó Jacó, mas sim chamarás Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. 29. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te o teu nome. Mas o homem respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi poupada. Amém? Esse é o tema da nossa campanha: o val de Jaboque e Peniel. Não tem como passar pelo val de Jaboque, não tem como chegar a Peniel sem antes passar pelo val de Jaboque. E nós vamos discorrer essa história nesse momento. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós entendemos aqui um contexto, e eu acho interessante, todos os pregadores trouxeram uma percepção diferente acerca desse texto, mas um item importante nós devemos relevar aqui. Para que Jacó corresse, fugisse de seu irmão, que a primeira instância foi isso, existe um pilar aqui, um assunto que nós devemos entender. O texto aqui em Gênesis, quero que você abra juntamente comigo, Gênesis 25, aqui no versículo número 11. Graças a Deus. E nós iremos entender até o ponto em que Jacó chegou, para que Jacó fugisse, da onde que Jacó veio, por que ele fugiu, por que foi feito tudo isso sobre a vida dele. O texto vai dizer assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois da morte de Abraão. Depois da morte de quem? Que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava Isaque junto ao poço de Lai-Roi. Olha aqui, irmãos, o texto vai dizer que depois da morte de Abraão, que Isaac foi começar a ter experiências com Deus. Mas nós percebemos que
Jacó, Isaac estava vivo, mas Jacó já começou a ter umas experiências com Deus, com seu pai ainda vivo. O texto que iremos ler aqui vai dizer que Abraão, depois que Abraão morreu, ele morreu com 175 anos de idade. O texto vai dizer que depois da morte, que foi quando Deus começou a falar com Isaac. Olha para você ver que interessante. Depois da morte, Deus começa a falar com ele. Só que Jacó foi diferente. Se você for entender os patriarcas, o que mais se parece conosco, quem vai ser? Quais são os patriarcas desse momento? Abraão. Tá ligado aí? Deus, Abraão, Isaac e Jacó. Qual que mais se parece conosco, assim, nos dias de hoje? Jacó. Por que Jacó se parece conosco? Porque Jacó tinha consigo uma marca. Oh, glória! Jacó tinha consigo e carregava consigo uma marca, não somente pelo toque na conjuntura da sua coxa. Ele carregava consigo uma marca com uma experiência que ele teve com Deus. Não somente no Val de Jaboque, mas nós vamos decorrer dentro da palavra de Deus, do capítulo de número 25 até o capítulo de número 34, nós vamos ver a história desse homem e vamos saber que não foi somente o Val de Jaboque que transformou a vida de Jacó. Foi as suas experiências e as suas marcas que fez dele entrar ali no mural dos pais da fé, dos nossos patriarcas. Glória a Jesus. E o texto vai dizer que com 40 anos, quantos anos eu falei? 40 anos que Isaac recebe Rebeca como esposa. E o texto vai dizer que Rebeca era estéril. Então ela não podia gerar. E se você for entender, Sara era o quê? Sara era o quê? Rebeca era o quê? Todas as duas mulheres eram estéreis. E Deus gosta de coisa difícil. Deus gosta de trabalhar com coisas difíceis. Por isso você está aqui hoje, irmão. Isso é difícil. Deus gosta de pessoas difíceis. Se fosse fácil, você não valorizava. E o texto vai dizer que com 40 anos ele se casa. Só que o texto vai dizer que ele era estéril. E a Bíblia vai dizer que instantaneamente, fervorosamente, Isaac começa a orar a Deus. Isaac começa a fazer o quê? Orar. E o texto vai dizer que com 20 anos depois que Isaac se torna pai. Quantos anos eu falei? E às vezes a gente quer a nossa bênção para amanhã. A gente quer orar hoje, Deus responde amanhã. Vai ter momento na nossa vida que Deus vai responder instantaneamente. Só que existe momento na nossa vida que vai ter processos que nós iremos passar. Para que esses processos, pastor? Para nós termos experiências com Deus. E Jacó se tornou Isaac por causa dessas experiências que ele teve com o Senhor. E o texto vai dizer aqui, quero que você acompanhe comigo, o versículo de número 22, Gênesis 25, 22. Vai dizer assim o texto: e os filhos lutaram dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Ela se perguntou para quem? Ao Senhor. Alguém pôde ajudar ela naquele momento? Não. Mas ela instantaneamente ela pensou e lembrou de quem? O Senhor. E às vezes quando nós estamos passando por lutas e dificuldades, nós recorremos a amigos, a parentes, a um amigo ali que tem recurso, que pode me ajudar, mas esquecemos de recorrer a quem? Esquecemos de recorrer a quem, igreja? E ela recorre a quem? Ao Senhor. É aquele que pode nos ajudar, é Deus. Nos momentos de dificuldades, é o Senhor que vai nos ajudar. E o texto vai dizer que ela recorre, ela pergunta ao Senhor por que aquela luta, aquela batalha dentro do ventre dela. Porque imagina uma mulher grávida de gêmeos, imagina o tamanho da barriga de Rebeca, e eles lutando, as crianças lutando dentro do ventre dela. Imagina aquilo, aquela mulher não tinha paz, não tinha sossego. E o texto vai dizer que ela pergunta ao Senhor: Senhor, por que isso? Lê para nós, 23. Versículo 23. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então, quem recebeu a promessa do Senhor? Quem recebeu a promessa do Senhor? A primeira que Deus falou foi quem?
Quem que Deus falou primeiro? Rebeca. Então Rebeca recebe, ouviu a promessa de Deus: ó, tem duas nações dentro de você, vai vir dois povos diferentes dentro de você, só que o menor vai ser de quem? O maior. Aí o texto vai recorrer. E o 25 vai dizer assim: e saiu o primeiro, versículo número 25, e saiu o primeiro, ruivo e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. Então o nome Esaú significa o quê? Peludo, cabeludo, cheio de pelos. E a Bíblia diz que ele, qual que era a cor dele? Ele era ruivo, por isso deu esse nome para ele. E Jacó, versículo 26, e depois saiu seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. O que significa o nome Jacó? Suplantador, ou trapaceiro, ou enganador, ou aquele que agarra o calcanhar. Então Jacó, perceba algo aqui interessante, Jacó já nasce o quê? Lutando. Jacó já nasce brigando. Quem já nasceu lutando aqui? Quem já nasceu brigando aqui? Para ter a promessa do Senhor. Porque a promessa de Deus não vem de graça, você tem que correr atrás dela. A promessa do Senhor, você tem que correr atrás dela, você tem que lutar por ela, você tem que batalhar por ela. Eu estou lembrando aqui agora, mas não te engana não. Deus falou assim: tem uma terra que manda leite e mel, mas a terra recebe mão beijada? Não. Como que foi conquistar essa terra? Foi conquistado. E para ser conquistado tem que ter o quê? Luta, batalha. Quem está batalhando com Deus aqui nessa noite? Ah, Jesus. Então Jacó já nasce batalhando, Jacó já nasce lutando desde o ventre da sua mãe, porque ele tinha uma promessa, e a promessa era para os dois. Os dois tinham essa promessa. Só que algo interessante vai acontecer. O versículo de número 26, né? Nós lemos. E era a idade de Isaac 60 anos quando gerou. Então foi 20 anos para a promessa chegar na vida de Isaac. 20 anos depois, ele casou com 40, teve os filhos com 60. Então demorou quanto tempo? Quanto tempo? 20 anos. E o texto vai dizer aqui no versículo 27, leia para nós o 27. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito em caça, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Vamos lá. O que Esaú era? Perito em caçar. Ou algumas Bíblias, algumas traduções, ele era habilidoso na caça. Veja bem, eram gêmeos, só que eram habilidades Diferentes. e pensamentos. Diferentes. Às vezes a gente vai num certo lugar: vocês é gêmeos, vocês têm o mesmo pensamento, vocês são iguais. Pode ser igual na aparência, mas nem na aparência eles eram igual. Era igual na aparência? Não. Um era ruivo, peludo, e o outro era liso, não tinha pelo, não era cabeludo, não era avermelhado, não é isso? Era totalmente diferente, pensamento diferente, conduta diferente, ideias diferentes, pensamentos diferentes. Eles eram totalmente divergentes um do outro, nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, só com pensamentos diferentes. E o texto vai dizer que Esaú era perito na caça. O homem gostava de mato, o homem era rústico, o homem era bravo. Sabe o que Jacó começou a observar? Rapaz, Esaú caça. Para um homem ser caçador, ele tinha que ter no mínimo algumas habilidades, sim ou não? Esaú, Jacó começou a olhar ele e percebeu que Esaú, como ele era o homem da caça, ficava muito tempo caçando, ele era o que? Resistente. Ele tinha o que? Agilidade. E ele tinha força. Então Jacó pensou: na resistência eu não ganho, na velocidade eu não ganho, e na força também muito menos. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó, qual que era a habilidade de Jacó? Era do lar, era de casa, habilidoso nas tendas. Que como de tenda faz? Cozinha.
Então, Jacó, a habilidade dele era cozinhar, né? Enquanto Esaú era caçador. Esaú dominava as armas. A Bíblia diz que para ser caçador tinha que usar uma lança, uma flecha, uma espada, um arco, né? Tinha que ter vários instrumentos de batalha ali para caçar. E o texto vai dizer que um detalhe que chama a atenção. Versículo 28, lê para nós. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. O texto vai dizer em algumas traduções que Isaac amava mais Esaú, porque quando Esaú caçava, Isaac comia da comida da caça. Então Isaac gostava do alimento da caça, porque ele gostava da conquista da caça. Porém, Jacó, a Bíblia diz que Rebeca, sua mãe, amava mais a Jacó. Por que esse amor? Porque ela se identificava mais com Jacó. Enquanto Isaac se identificava com Esaú, Rebeca se identificava com Jacó. Jacó já era mais pacato, Jacó era pacatão. Jacó gostava de ficar em casa, não gostava de pegar muito pesado. Jacó gostava ali de fazer uma comida. Vamos colocar no dia de hoje. Jacó fazia o quê? Ficava cansado, tranquilo, vou ver uma série, vou ver um Netflix. Ocioso, né? Tinha um tempo ocioso. Ele era o quê? Maquinador. Ele maquinava, ele pensava as coisas. Porque quem está parado demais, ele imagina muita coisa. Então, qual que era a maior habilidade de Jacó? Sabe qual que era a maior habilidade de Jacó? Paciência. Qual que era a maior habilidade de Jacó? Vou falar de novo. Qual que era a maior habilidade de Jacó? Jacó tinha mais paciência. Enquanto o homem da caça não tinha paciência. Isso eu vou mostrar para você no decorrer do texto. Vamos ler 29. Vamos ler. Jacó tinha feito um guisado. Quando Saul chegou do campo, muito cansado, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, come desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Respondeu-lhe Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura. 33. Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Vamos lá. O que você entende? Pode escorrer esse texto. Desde o capítulo de número 25, do verso 23, nós vamos ver Deus falar diretamente com Rebeca. Rebeca recebe então uma orientação de Deus dizendo: há uma luta no seu ventre, sim, e essa luta é constante e é crescente, porque de ti sairão dois povos, um dominará o outro, o maior servirá o menor. Deus deixou bem claro para Rebeca que o menor seria servido pelo maior. O menor era Jacó, o maior era Esaú. Então, nós vamos discorrer dentro desse texto bíblico, do versículo de número 23 até o 32, nós vamos ver Jacó aguçado, Jacó esperançoso por algo que naquela época se valia muito, que era a primogenitura. A primogenitura naquela época era uma bênção de valor grande, mas antes da primogenitura, Rebeca tinha recebido uma orientação de Deus, uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Promessa essa dizendo: o menor será servido pelo maior. Aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que toda promessa tem tempo de espera. Nós precisamos, como cristão, reconhecer que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Só que essa chama sobre a primogenitura a Jacó foi acesa. E
não foi acesa somente pelo estado de Jacó querer uma bênção de seu pai. Não foi acesa somente por Jacó esperar de seu pai a bênção da primogenitura e roubar a primogenitura de seu. Não. Rebeca sabia de todo o contexto. Rebeca sabia de tudo aquilo que Deus tinha prometido para ela. De ti sairá duas nações. Aleluia. Dois povos, um será mais forte do que o outro. Às vezes, meus irmãos, nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes nós se comportamos, ouvimos Deus falar conosco, mas nós não esperamos o tempo de espera e damos-lhes um jeitinho para que a bênção aconteça sobre as nossas vidas. Glória! Quando Jacó vê o seu irmão cansado vindo do campo, ele fala: é o momento certo. Eu sei que ele está com fome, eu sei que ele precisa comer algo para alimentar a sua carne, porque o que era mais latente na vida de Esaú naquele momento era fome. E nós vamos ver fome também, descrito isso, lá quando Satanás ele vai ao encontro de Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Duas verdades descritas: um, Esaú está no campo, e outro, Jesus está no deserto. Aleluia. Um, Esaú está no campo e está com fome, outro, Jesus está jejuando e está no deserto. E o diabo veio apresentar a Jesus dizendo: essas pedras, elas se parecem com pães, então transforme ela em pães e coma e sacie aquilo que é mais latente na sua carne, Jesus. Aleluia. Aí Jesus dá uma resposta bem fiel e verdadeira para Satanás, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos ver isso acontecendo em duas verdades. O Antigo e o Novo Testamento andam em conjunto. Andam em conjunto. Esaú estava com fome, Jacó com um tempo ocioso, maquinou, arquitetou, dizendo: eu sei aquilo que é a dor dele, eu sei qual é a fragilidade, eu sei qual é a fraqueza dele, então eu vou preparar aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tenho de melhor, porque quando eu oferecer, ele não vai resistir, vai trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha, vai me dar a sua bênção e eu então serei abençoado pelo meu Pai. A primogenitura naquela época era uma grande responsabilidade. Por quê? Porque quem recebia a bênção da primogenitura recebia a liderança espiritual e familiar. Depois da morte do seu pai, ele se tornava o chefe de sua casa. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 17, fala sobre isso. A bênção da primogenitura vinha com a liderança espiritual e familiar. Vinha também uma porção dobrada da herança. Quem tinha a primogenitura recebia o dobro dos bens em relação aos seus irmãos. Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 18, fala sobre isso. E recebia também a bênção sacerdotal e patriarcal. Muitas vezes era um canal de bênção de Deus e das promessas familiares. Como nas famílias de Abraão, Abraão passou a sua sucessão a Isaac. E como Deus já tinha falado para Rebeca que dela viria duas nações e o menor seria servido pelo maior, a bênção também passou para Jacó. Então há três verdades na primogenitura: primeiro, liderança espiritual e familiar; segundo, porção dobrada de herança, recebia melhor do que seus irmãos; e em terceiro, a bênção sacerdotal e patriarcal. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 16, fala algo tremendo que nós acabamos de ler, aqui no versículo de número 32. Diz assim: que ninguém seja profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Eita glória! Meus irmãos, o evangelista Samuel ainda falando aqui acerca de
estudo esse assunto que estamos falando, veio algo aqui sobre a minha mente. Veja bem, Jacó arquiteta tudo. Como que Jacó sabia a importância da primogenitura? Provavelmente a sua mãe Rebeca, como a sua mãe amava mais a Jacó nesse momento, ela deve ter falado acerca da primogenitura. E aquilo gerou dentro de Jacó uma vontade, um desejo de conquistar aquilo que era dele por direito. E Jacó pensou: eu quero essa bênção, eu quero essa dádiva, isso é de Deus, eu quero. Porque Rebeca passava experiências com Deus para Jacó, e Jacó ouvia, porque Jacó tinha mais tempo, então Jacó ouvia acerca de Deus. Rebeca deve ter falado: olha, Abraão, Deus fez promessa na vida dele. Teve Sara, não podia gerar, gerou, e você nasceu, nasceu seu pai, e depois nasceu você. Eu era estéril, e Deus selou a minha madre. Então ela falava coisas para Jacó, e aquilo aguçava o desejo ardente no coração de Jacó. E Jacó almejava aquilo, porque uma coisa, entenda, Deus só vai entregar aquilo que você vai almejar na presença dele. Você tem que correr atrás, tem que conquistar, tem que ser conquistado. A promessa do Senhor só vai te alcançar se você desejar aquilo que vem do céu. Aleluia, Jesus. E veja bem aqui no texto, algo que em duas habilidades. O texto vai dizer que Esaú era do campo e Jacó era de tenda. Qual foi o erro de Esaú? Entrar em território que não era dele. Entrar em território inimigo, despreparado. Sabe o que Deus está falando aqui nessa noite? Tem gente que está entrando onde não é para entrar. Tem gente que está fazendo coisa que não é para fazer. Tem gente que está orando por coisa que não é para orar. Tem gente que está entrando em briga que não é para ser brigado. Deus está trabalhando, não entra na frente de Deus. Esaú era do campo, e o texto vai dizer que Esaú entra na tenda de quem? De Jacó. E uma coisa eu entendo: na tenda de Jacó eu tenho que sobreviver, eu não tenho que colocar nada na roda da mesa. E Jacó, quando Esaú entra na tenda, provavelmente o texto vai dizer que Esaú estava cansado. Estava cansado de quê? O que Esaú estava fazendo? Caçando. Só que o texto vai dizer que ele era perito e habilidoso na caça. Olha aqui, eu quero que você redobre a sua atenção nesse contexto. Se Esaú voltava de uma caça cansado, ele havia caçado? Ele estava com alguma coisa na caça? Sim, ele era perito na caça. Quem vai caçar tem que achar. Esaú não é observado isso, mas conjecturando aqui, pensando aqui comigo, ele era habilidoso na caça. Se ele estava voltando de uma caça, eles tinham uma caça nas costas dele, e provavelmente era um carneiro, um cabrito, algum animal assim. Só que qual foi o erro de Esaú? Dois erros que Esaú cometeu. Primeiro, ele entra em território inimigo que ele não dominava, que era a tenda de Jacó. E segundo erro, Esaú, ele era acelerado. O evangelista Simão falou algo muito interessante, que nós estamos vendo em um tempo que tem que ser muito rápido as coisas, imediatista, não é isso? Temos que ver um tempo rápido. Então Esaú queria algo rápido. Ele estava cansado, estava com fome. Quem está cansado está com fome? Quer esperar? Quem está cansado e com fome quer esperar? Levanta a mão. Levanta a mão quem espera. Uma criança levanta a mão. Você espera, né? Aí não espera, você espera, pastor. Mas o que a falta de paciência traz consigo grandes consequências. A gente não esperar no Senhor. Quando Esaú entra na tenda, ele sente o cheiro do guisado. Olha que contexto interessante. O guisado que Jacó estava fazendo, as lentilhas que Jacó estava fazendo, tinha uma cor avermelhada. Qual era a cor de Esaú? A Bíblia diz que ele era de Edom. Ele era chamado de quê? Edom. E que significa Edom? Ruivo, vermelho, avermelhado. Aí, irmãos, eu vou além, viu? Eu vou espiritualizar aqui. Às vezes pode ser até a resposta de oração que você acha que é de Deus, mas não é. Ele estava cozinhando lentilhas vermelhas. Esaú olha aquele cheiro maravilhoso, estava com fome, estava cansado, e vê a cor. Fala: rapaz, aí tem a cor parecida com a minha. Já viu aquele negócio? Fala assim: nossa, essa roupa vai servir certinho para você, mano. É para você essa bênção.
Olha, mas essa casa é para você, isso daqui é para você. Deus ainda coloca Deus preparou isso para você. Olha que bênção. Olha que a resposta de oração sua. Mas será que é mesmo? Será que é verdade isso? E o prato é de quê? De lentilha? O que é melhor? O prato de lentilha que estava pronto ou o carneiro que Esaú estava carregando nas costas? Você prefere comer um prato de feijão ou uma carne assada? Só que qual a diferença da carne assada com o prato de feijão? Qual que é a diferença? A casa tinha que fazer o quê? Tinha que preparar, demandava. E o feijão? Já estava pronto. Às vezes, o que está pronto não é de Deus. Deus quer que você vá lá e prepara. Vou falar mais uma vez para você entender. Às vezes nem tudo que está pronto vem de Deus. Deus quer que você prepara aquilo para você comer. Tem que preparar, tem que chorar, tem que sofrer, tem que orar. Tem coisa que nós já queremos pronto, né? Eu quero ser pastor se a igreja já estiver pronta, sem membro lá. Mas ninguém quer ir lá, pegar na rua e orar, buscar. Nós vamos orar junto aqui, ter uma igreja abençoada, uma igreja alicerçada, mas com pessoas que veio, que você orou, que você chorou e que você clamou por ela. A gente quer tudo pronto. Nós somos imediatistas. Mas a Bíblia vai dizer que Esaú estava com fome, não queria esperar. Eu não vou esperar não. Estou aqui morrendo de fome. Para que vai me servir a primogenitura? Tem gente que está trocando a bênção de Deus por migalhas lá fora. Sabe o que chama atenção, meus irmãos? Nesse contexto, o texto vai dizer o que eles colocaram na mesa. Você me dá a primogenitura e eu te dou o prato de... Só que lentilhas, no plural, você vê, o nome é tão pequeno que tem que estar no plural para juntar muita coisa. Lentilhas significa o quê? São o quê? É o quê? Sementes, grãos, né? Grãos, um grão tem valor. Um grão tem valor, tem que ter muito. E lentilhas é tão insignificante que tem que ter o nome no plural para juntar muita coisa. Mas o nome primogenitura está no plural ou está no singular? E só o nome primogenitura no singular, não nem está no plural, já tem peso. Sabe o que Deus está falando? O que Deus tem para você é muito maior do que você quer buscar lá no mundo lá fora. Porque o mundo lá fora tem que juntar muita coisa para valer alguma coisa. Mas aquilo que é de Deus está no singular e já tem peso e já tem autoridade. Eu acho interessante, pastor Luciano, porque quando o Antigo Testamento, o povo daquela época trabalhava com a primogenitura, Deus trabalhava com realizações de promessas. Enquanto o povo pensava que a bênção da primogenitura era o melhor ato, o melhor feito sobre a vida do primogênito, Deus muda a circunstância e o momento e diz: é o meu tempo de promessa, é a minha palavra que basta. Vou mudar, vou transformar os decretos humanos para estabelecer o meu decreto, para estabelecer a minha promessa. Quando Deus fala para Rebeca que iria sair duas nações, Ele lhe faz uma promessa: o maior servirá ao menor. Jacó já tinha a promessa, não precisava se preocupar se iria receber a bênção de seu pai ou não. Ele não precisava se preocupar com a primogenitura. Mas houve ali um desejo. Que desejo esse, Raider? Desejo humano, desejo de saciar as nossas carnes. E quantas vezes eu e você deixamos nos levar com os nossos desejos carnais, humanos, egocêntricos, e se esquecemos outrora das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Ontem eu falei para alguém, Tiago Gabriel, dizendo: Deus não quer restituir tudo na sua vida, Deus quer te dar tudo novo, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus não quer somente te restituir, Deus quer trazer algo novo, porque tudo que vem dele vem novo. Só que toda promessa tem um tempo de espera. Quando Deus fala com Rebeca, Deus fala algo específico. O
E nós, seres humanos, somos muito imediatistas. Nós queremos tudo fast food. Nós queremos que Deus fale aqui nesse culto e na segunda-feira já realiza, ou amanhã já se realiza, já se concretiza. Nós somos imediatistas. E dentro de toda a Bíblia nós vamos ver pessoas se portando, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, se portando como imediatistas, querendo dar o seu jeito, querendo fazer da sua forma, para que então Deus cumpra a promessa dele sobre as nossas vidas. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir nada. Ele precisa de um homem, de uma mulher posicionado a ouvir a voz dele. Lembra, pastor Luciano, quando ele disse para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não disse para onde, Abraão não disse para o que eu vou, ele somente seguiu a ordem dada por Deus. Aleluia! É por isso que ele está no meio dos patriarcas, o pai da fé, o pai Abraão. Nós vamos recorrer esse texto aqui. A Bíblia fala, e Deus fala diretamente com Jacó, dizendo: olha, eu fui com Abraão, eu também serei contigo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, e também sou o teu Deus. Aleluia! É por isso que nós cremos nesse Deus. Mas às vezes, pela nossa imediação, sermos imediatistas, sermos ansiosos, queremos que Deus faça conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Eu achei lindo o diácono Gabriel falando: tem 2 anos que eu atravessei o meu vale de Jaboque. Mas antes desses 2 anos, tem 9 anos de casado, calculo rápido aqui, 6 anos que nós entrávamos dentro da igreja clamando por Deus levantar alguém, Deus fazer algo, e Deus levantou. Hoje está aí um grande homem de Deus, pregador da palavra de Deus, Glória! um homem honrado, mas teve o seu tempo de espera, e quase que não teve tempo de espera, foi por pouco. Mas entendam que toda promessa na vida de um homem e de uma mulher de Deus, ela tem um tempo determinado para se cumprir. Porque quando Deus promete, Ele já decidiu o resultado. Quando Ele promete algo sobre as nossas vidas, se Ele diz que Ele vai fazer, Ele garante isso. Quando Ele promete algo para nós, dizendo: vou abrir a porta, vou manifestar na minha presença, vou curar, vou libertar, é porque Ele já decidiu consigo o resultado. No livro de Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, o tempo se tarda, a espera, porque certamente Ele virá e Ele não tardará. O nosso tempo se tarda, o nosso tempo, nós dizemos consigo mesmo: já passou, já deu, acabou, não tem como, não tem jeito. Aí a palavra de Deus está dizendo: o tempo pode se tardar na sua concepção, mas o meu tempo não é o seu tempo. O meu relógio não está alinhado com o seu relógio. Nós temos um adágio popular dizendo: não se alinhe o seu ponteiro comigo não. A gente sempre fala isso para algumas pessoas: não se alinhe o meu ponteiro comigo não, porque eu sou diferente, você é diferente, nós estamos em linhas diferentes. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: não se alinhe o seu tempo comigo, porque toda promessa tem um tempo de espera, mas não é o seu tempo de espera, é o meu tempo de espera. Glória a Deus. E o texto vai dizer no versículo de número 34: e Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi, e assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Quero te fazer uma pergunta aqui:
o pão estava na roda de negócios? O que estava na roda de negócios? Só o prato. E por que Jacó deu o pão? Já se perguntou? Sabe por que Jacó deu o pão? Jacó está dizendo assim, ó, para Esaú: o negócio que você fez foi muito bom, ganhou até pão. Esaú, na cabeça, Esaú falou assim, ó, fechei um negócio top, ganhei até brinde, me deram até pão, mas o pão que Jacó estava dando era migalhas para o que Deus ia fazer sobre a vida dele. O diabo está entregando um prato para você e está falando assim, ó, pega que é bom. O diabo nunca vai oferecer algo que ele vai te dar, ele já vai oferecer algo que você já tem. E vou melhorar mais, além do que você já tem, vai desprezar o que você já tem e rebaixar. E quando Satanás aparece para ela e fala assim, come do fruto, você não vai morrer não, você vai ser igual ou maior do que Deus. Ela já tinha intimidade com Deus, por que ela queria ser maior do que Deus? Percebe que o diabo vai trocar algumas coisas que você acha que vai ganhar, que vai levar vantagens, mas você vai estar perdendo, meu irmão. O mundo lá fora só vai fazer você perder. Você só vai ganhar no reino de Deus, na presença do Senhor. Então Jacó dá pão falando assim, ó, você ganhou mais do que eu. Só que como ele era trapaceiro, ele gostava de enganar, ele achou, ele deu pão na cabeça de Esaú, ele estava ganhando, mas ele estava perdendo. E o que isso vai dizer aqui? Vamos aqui um pouco à frente. Gênesis 27, versículo 3. Pode ler. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha-te para mim alguma caça. Fazei-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Olha que texto interessante. Era de costume, Isaac estava perdendo a visão, Isaac não estava enxergando muito bem. Então naquele tempo era de costume, para Isaac, ele queria que fizesse uma caça, e tinha que ser uma caça de um animal muito difícil de se encontrar. Quanto mais raro o animal, melhor era a caça, melhor era a experiência, porque o caçador gosta de experiência, gosta de ter coisas novas. Quem gosta de caça, quem é do campo, gosta disso, gosta do mato, gosta de bicho. As roupas, a Bíblia diz que as roupas de Esaú eram aparências de animal. E o texto vai dizer que Isaac fala assim, eu quero uma caça diferente. Você vai caçar e vai preparar um guisado para mim. E a Bíblia diz que Rebeca estava o quê? Ouvindo. Rebeca estava o quê? Ouvindo. E Rebeca se antecipou. Falou assim, Jacó, corre aqui na mamãe. Corre na mamãe, Jacó. Jacó foi, falou que você tem um negócio muito bom para você aqui. Eu vou antecipar a sua bênção. Nunca entre na frente de Deus, meu irmão. Nunca entre em negócio que você não sabe. Nunca faz uma coisa que depois você não vai se arrepender. O texto vai dizer que eles fazem um combinado, todo mundo conhece a história. Quando eles falou, discorreu acerca disso, que foi lá, fez o prato, se antecipou. Só que eu quero falar algo interessante. Quero que você deixe gravado isso daqui, versículo 22. Lembra mim? Isso, 27 e 22. Então se chegou Jacó a Isaac seu pai, que apalpou-lhe e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. Ele não o reconheceu, pois as suas mãos estavam peludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e então o abençoou. Ele disse, tu és mesmo o meu filho Esaú? Respondeu-lhe, sou. Então disse, faze chegar a isso perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e te abençoe. E assim fez, e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então disse Isaque seu pai, aproxima-te agora e beija-me, filho meu. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou, dizendo, este que é o cheiro do meu filho,
como o cheiro do campo, que o Senhor o abençoou. Olha que história. Isaac falou assim: a voz é de Jacó, mas o beijo é de Esaú. Não é uma coisa estranha? Não é estranho? Agora, uma pergunta vem em minha mente: Isaac sabia que era Jacó ou não sabia? Vamos lá, meu Senhor. Na sua conjectura, falei, vamos conjecturar. Isaac, a Bíblia descreve que ele estava quase cego, ou melhor, cego, porque quando ele faz essa distinção de seus filhos, ele diz: olha, a voz é de Jacó, porém quando eu toco nas mãos, eu sinto que é Esaú. Quando Jacó pede para ter uma percepção melhor, sabendo diferenciar qual dos dois seria, ele conhecia Esaú pelo cheiro que exalava de suas vestes, o cheiro do campo. Então quando ele fala para Esaú chegar até ele, Jacó estava ali perdido com suas vestes. Nós não lemos, mas no decorrer desse texto nós vamos entender que Rebeca pega as vestes de Esaú, coloca em Jacó, porque Rebeca conhecia o marido que tinha. As mulheres aqui nessa noite também conhecem os homens, conhecem os seus esposos. conhece ou não conhece? Rebeca arquitetou muito bem o plano. Eu estava analisando essa palavra e eu tirei isso para mim, só pega para mim, talvez é só eu que tenha essa conjectura. Rebeca, ela arquitetou tanto o plano, porque ela só ouviu o que Isaac queria comer naquela época, que era um guisado de uma caça. A Bíblia fala que ela mesma prepara, não deixa nem Jacó preparar. Por quê? Porque a mulher conhece o esposo que tem. Eu vou preparar porque eu sei daquilo que ele gosta, eu sei daquilo que ele come. Eu sei que ele não vai reconhecer, né, aquilo que foi eu que preparei, porque ele não quer saber quem preparou, ele quer só o guisado e comer. Então ela prepara o guisado, entrega para Jacó e diz para Jacó: olha, vai até o campo, pegue ali os cabritos, vista suas mãos com pele de cabrito, porque quando ele tocar as suas mãos, Jacó, será a mão do seu irmão. Aí, Jacó, você vai vestir as roupas de Esaú, porque quando ele for te beijar e te cheirar, sentirás o cheiro de seu irmão e não o teu cheiro. Então Jacó tem aquela confusão naquele momento, porque ele discorre dizendo: olha, a voz eu conheço, é de Jacó, a voz é inconfundível, mas a textura das mãos, o cheiro que exala de suas vestes, são de Esaú. Só que deixa eu te lembrar algo. Deus já tinha feito uma promessa, sim ou não? Sim. Deus já tinha falado para Rebeca, sim ou não? Sim. Que o maior seria o menor. Por que Rebeca então arquiteta esse plano lindo, maravilhoso? Porque ela tinha roupa, ela tinha como vestir a mão, ela tinha como preparar o prato, só de ouvir. Às vezes nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para ter consigo discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que não vem de Deus. Às vezes ouvimos coisas e arquitetamos coisas. Às vezes ouvimos situações, vemos situações, ouvimos histórias e arquitetamos histórias. E ao invés de nós repararmos e termos o discernimento daquilo se provém de Deus ou se não provém de Deus, nós arquitetamos, artimanhamos algo que não vem da parte de Deus. Aos nossos olhos parece ser bom, aos nossos olhos parece que nós estamos ajudando, mas na verdade nós estamos trazendo consigo problemas, discussões. Nós vamos ver dentro da vida de Jacó que sua mãe foi separada de seu filho, a qual ela tanto ama, por um descuido, um deslize dela. E quantas vezes nós se descuidamos, deslizamos no nosso jeitinho brasileiro,
no nosso modo de pensar, mas se eu for por aqui, eu sempre pego isso para mim. Eu não posso ir por ali porque vai que Deus me usa de exemplo, entendeu? Então vamos se policiar. E às vezes a gente dá um deslize, às vezes nós conjecturamos algo que não provém de Deus, porque ouvimos, filtramos, às vezes não filtramos, e queremos ajudar a Deus a manifestar o milagre, a receber a cura, a abençoar o irmão. Deus está fazendo na vida do irmão, e às vezes Deus não quer que você faça nada, só interceda, mas você se põe a mão, olha, eu vou com você, onde é que tem que ir primeiro? Onde é que a gente vai primeiro? Qual porta a gente vai bater primeiro? Entenda e tenha discernimento de espíritos. A Bíblia fala que nós precisamos ter esse discernimento de espíritos no plural. Por quê? Porque os espíritos são muitos. A nossa carne, o diabo e os seus capangas, o diabo e os seus demônios estão lutando e arquitetando todos os dias contra as nossas vidas. Então, pastor Luciano, Jacó, ele poderia não saber que era Isaac não poderia saber que era Jacó só pela voz, mas no decorrer de um homem e uma mulher, provavelmente quando Rebeca recebe a promessa de Deus, ela discorreu a Isaac. Então, mesmo que Isaac abençoasse Esaú, ele já tinha uma promessa que o maior seria o menor. Olha que interessante. O texto vai dizer que após a venda da primogenitura, Esaú despreza, passa a desprezar a primogenitura, passa a desprezar a bênção de Deus. O que é às vezes desprezo para algum é prioridade para outros. Enquanto Esaú desprezava a primogenitura, Jacó tinha prioridade com a primogenitura, porque Jacó sabia a importância que tinha essa bênção do Senhor. Você não sabe às vezes a importância de você estar aqui num culto como esse hoje. Você pode sair transformado, liberto. Às vezes você poderia estar na sua casa, mas quem valia? Você ia receber o que de Deus lá? Mas aqui não. Aqui você pode mudar a sua história através desse val de Jabó. E o texto vai dizer que nós acabamos de escolher aqui esse assunto. A consequência que Rebeca fez nos seus atos foi tão grande, porque se você analisar o texto, aquele que planta, ele vai colher muito mais, porque o que está plantando coisas boas, ele vai colher muito mais. Mas aquele que está plantando coisas ruins, se prepara para receber muita coisa ruim e negativa para você voltando. O texto vai dizer que Rebeca arquiteta tudo, nós sabemos a história. Isaac é enganado, e o texto vai dizer que Esaú se enfurece, e ele vai dizer para o seu pai, por 2 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Por 2 vezes Jacó me enganou. Primeiramente foi a primogenitura, e segundo, roubou a minha bênção, que era para mim. Então ele se enfurece e ele vai dizer, eu vou matar Jacó. Ele promete matar Jacó. E diante daquela circunstância, Rebeca se antecipa, pega ali um pouco de comida, um pouco de água, e manda Jacó para a casa de seu irmão Labão. E Jacó foge para a cidade aonde seu irmão, aonde seu tio estava. E na cerca desse texto, eu quero saltar aqui alguns versículos, porque quando Jacó ele chega na casa, ele vai tomar uma água e ele se encontra com Raquel. Ele se encontra com quem? E quando ele se encontra com Raquel, ele se apaixona por Raquel. Só que eu quero que você entenda algo que é importante. Quando Raquel corre, foge e fala para seu pai, é isso? Labão? Seu pai? Seu pai. Quando ela chega até ele e fala assim, ó, Jacó está aí. Quem é Jacó? Filho de Rebeca. E ela volta. Quando Labão recebe a notícia, Labão volta aonde ele está, para em tal lugar, e ele vai atrás. Quando ele vai atrás, ele abraça e fala, você é osso ou não é osso? Eu vou te receber aqui na minha casa. Ele fica um mês inteiro sem
fazer nada. Ele fica um mês inteiro sem fazer nada, porque estava acostumado, não fazia nada, não trabalhava, não pegava no pesado. E ele vai dizer: você acha que você vai ficar aqui sozinho, sem fazer nada e não vai receber nada? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai ocupar sua mente. E ele começa a trabalhar, ele vai dizer assim: ó, 7 anos eu vou trabalhar por Raquel. Por que ele vai trabalhar 7 anos por Raquel? Porque naquele tempo tinha um costume. Qual que era o costume? O marido tinha que fazer o quê? Trazer um dote. Quero te fazer uma pergunta aqui. Existe muito Labão aqui que só quer para si. Ele chegou e viu que Jacó estava. O que Jacó estava? Mãos vazias, liso, leso, rezo. Estava sem nada. Só que aí Labão, quando escuta falar que Jacó está lá, certo, o texto vai dizer que Labão corre para lá. Sabe por que Labão correu? Não era por causa de Jacó, não. Sabe por que Labão correu? Porque Labão pensou assim: ó, muitos anos atrás, Rebeca veio um servo de Abraão com muito dinheiro e ofereceu, e Rebeca foi com ele. Aí quando ele escuta que Jacó estava assim, Jacó está vindo com um monte de dinheiro, com bênção financeira. Eu estou bem, eu estou ganhando, eu vou sair ganhando. Só que quando ele chega, Jacó está o quê? Liso. E quem corre, quem está fugindo, leva alguma coisa de valor? Quem foge só leva a vida, um cavalo para correr e uma comida e uma água. Só isso que Jacó tinha. Jacó só tinha fé. Quem Jacó tinha? Só que tinha uma coisa que estava com Jacó, que andava com Jacó. O que era? O que era? E Deus estava trazendo o quê? Uma promessa na vida de Jacó. Às vezes você vai olhar para alguém e falar assim: não tem nada, mas tem a presença de Deus. Não tem nada, mas tem a promessa do Senhor. Porque o texto vai dizer, nós escolhemos aqui um texto. O texto vai dizer que quando Jacó trabalhava, Labão prosperava, porque Deus era com ele. E olha que interessante, Jacó é pai de alguém que quando ele colocava as mãos prosperava. Essa bênção pulou para ele. Quem que era esse jovem? José. José filho de quem? Jacó. Porque Jacó, tudo que Jacó fazia, Deus abençoava. Aí ele trabalha 7 anos, vai ser enganado. Eu quero saltar esse assunto que nosso evangelista Bonfá falou muito bem acerca disso. Ele trabalha 14 anos. Só que em 14 anos não basta. Jacó trabalha mais 6 para o rebanho de Labão. Então quantos anos dá? 14 mais 6 dá quantos? 20 anos. Quantos anos? 20 anos Jacó trabalhou. Foi o tempo da promessa de Isaac chegar. Quantos anos que demorou para Isaac ter Esaú e Jacó? Quantos anos? Quantos anos Jacó ficou trabalhando para Labão? É coincidência? Não, tudo faz parte de uma promessa do Senhor. Tudo faz parte de uma espera de Deus. Tem que esperar para alcançar a bênção de Deus. Tem que esperar, meu irmão. Você tem paciência. Tem gente que não tem paciência. Eu já vi pessoas falando assim: não tem paciência nem para ficar na fila para receber um dinheiro. Eu não tenho paciência nem para ficar na fila para me comprar uma carne. Eu não tenho paciência nem para ficar na fila para me pagar uma conta. Ah, meu irmão, você não vai receber a promessa de Deus, não. Tem que esperar. Tudo tem que esperar em Deus. Quem não tem paciência vai fazer um tratamento. Às vezes tem um TDAH. Às vezes tem alguma coisa aí, meu irmão, você tem que tratar. Tomar um remedinho para ficar mais calmo. Como é que é o nome dos remédios aí, irmão? Que tem para ficar tranquilo? Centralina. Fala aí, qual é o seu remédio? Você vai ficar tranquilo, Zé. Nossa, você está tão bem. Já adiantou. Tem que ficar tranquilo, irmão. Tem que esperar no Senhor. Tem que esperar em Deus. Vai, irmão. Agora é contigo. Vamos pular lá para o tema desta campanha. Capítulo de número 32, versículo de número 22. Lembrando que Jacó, após trabalhar 20 anos para o seu sogro, Labão, Deus lhe faz uma promessa. Deus fala com ele, dizendo: olha, é tempo de você sair da onde você está e voltar até o
nas terras de Canaã. Interessante que nós vamos ver duas saídas. Deus aparece para ele, né? Deus aparece para ele. Nessa aparição, pastor Luciano, nós vamos compreender que quando Deus falou com seu avô, que era Abraão, dizendo: sai da sua terra, Deus não manda Abraão voltar. Não. Porque Abraão saiu debaixo de bênção. Sim. Abraão saiu debaixo de promessa. Abraão saiu debaixo de uma palavra. Mas Jacó não. Jacó sai da sua terra, sai da sua parentela afoito. Ele sai corrido. Por quê? Porque o seu irmão queria matá-lo. Só com uma pendência. Ele sai ali com uma perseguição que durou mais de 20 anos. Mas chega um momento em sua vida e em minha vida que precisa ter um basta. Quando Deus fala na aparição a Jacó dizendo: é tempo de você voltar. Por quê? Porque ele não tinha saído do local, da família, embaixo de bênção. Verdade. Às vezes você está aqui me ouvindo nessa noite e tem saído de lugares a qual Deus não mandou você sair, ou pensa em sair de um local onde você está, a qual Deus não está mandando você sair. Deixa eu ser boca de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite. Tudo aquilo que você fazer por impulso, tudo aquilo que você fazer por sua carne e por sua vontade, terão consequências. Porque foi assim na vida de Jacó. Teve consequências. Primeiro ele compra a primogenitura de seu irmão. Depois ele passa a ser o seu irmão, mentindo para o seu próprio pai. A sua mãe sabia da promessa, mas mesmo sabendo da promessa, ele teve que sair fugindo. Por quê? Porque todo pecado há uma consequência. Toda atitude mal tomada, toda ação mal resolvida, há consequências. Glória a Deus, aleluia. Só que chega um momento na vida de Jacó onde ele tem que voltar. Eu acho isso lindo, pastor Luciano, porque o crente, ele precisa saber de onde ele saiu. Nós cantamos um louvor dizendo: o homem não tem uma cama. O homem que estava lá em Betesda. Jesus o cura, mas a ordem de Jesus para ele é: a cama que outrora você estava em cima, agora você vai ter que carregar. Oh, glória. A marca que outrora marcou a sua vida à beira desse tanque, agora você vai ter que carregar. Na sua vida, na minha vida, há marcas que nós precisamos carregar para o resto da nossa vida. Nós vamos ver isso com o apóstolo Paulo, quando ele diz: eu tenho em mim um espinho na carne. Glória. Marcas. Todos os grandes homens de Deus tiveram marcas sobre a sua vida. Todas as grandes mulheres descritas na Bíblia têm marcas sobre a sua vida. Então eu e você não somos o alecrim dourado de Jesus, que somos os filhos queridos, perfeitos. Não, nós somos pessoas marcadas, porque o sangue do Senhor Jesus tem o poder de nos marcar, tem o poder de nos limpar, tem o poder de nos restaurar. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Graças a Deus. Versículo número 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jabó. O que é o val de Jabó, pastor? Uma passagem, um lugar raso. Jaboque simboliza um rio. E esse rio, ele faz travessia no Jordão. Não é isso? Então você está me dizendo que Jaboque é um lugar de passagem. Jaboque não é um lugar de morada. Não. A Bíblia fala que há um rio chamado Querite, aonde o profeta ali se acampou e corpos o serviam, e ele tinha um alimento para o seu corpo, tinha o que de comer e tinha
tinha também o que de beber. Mas quando a Bíblia fala do Val de Jaboque, ele diz: é um val de a travessia, é um rio de passagem. Quem esteve aqui na quinta-feira, o bispo pregou muito bem sobre isso. O bispo falou muito bem sobre isso. O val era algo aonde o rio, porque o rio de Jaboque era um rio afluente do Rio Jordão, era um rio que se desaguava no Rio Jordão. Então, quando chegava naquele val, era uma passagem rasa, aonde você conseguiria atravessar aquele rio com a água no tornozelo. Então, o val de Jaboque significa lugar de travessia, significa lugar de passagem, porque aonde nós passamos, nós somos transformados pela glória que vem de Deus. Quando nós passamos na direção certa, sabe por quê? A Bíblia vai dizendo que Ele é o caminho, a Bíblia vai dizendo que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Se eu estou nele, eu estou no caminho certo. Se eu estou nele, eu estou fazendo a travessia certa. Jacó então pega a sua família, atravessa eles primeiro, porque lugar de travessia, Diácono Gabriel, é um lugar de decisão. Lugar de passagem é um lugar onde eu preciso decidir se eu vou ou se eu fico. É como se tivesse uma ponte. Rio-Niterói, cadê as irmãs que foram juntas? Aleluia. É como se tivesse uma ponte. E eu preciso entender se eu fico no Rio ou se eu vou para Niterói. Quando Jacó pega sua família, atravessa o seu rebanho, atravessa a sua família, a Bíblia fala que ele fica só no meio dessa travessia, sozinho. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida nesse momento. Toda transformação que Deus quer fazer em mim e em você será na solitude. Toda transformação de caráter será na solitude, porque aqui nós não estamos vendo somente um homem que teve o seu nome mudado, nós vamos ver um homem que teve toda a sua história, todo o seu caráter transformado. Então toda transformação será solitude, sim ou não? Quando você estava na UTI, estava com alguém com você lá? Solitude. Já Leandro, quando você estava passando pelos seus processos, tinha rodeado de gente, mas no final você estava só. Porque todo homem, pastor Luciano, e toda mulher que precisa ser transformado, precisa atravessar o val de Jaboque, ele vai atravessar sozinho. Porque a luta, a nossa luta, a Bíblia fala que não é contra a carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades das hostes malignas no mundo celeste. Só que aí em Romanos capítulo de número 12 fala: não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos a renovação do vosso entendimento. O que Jacó precisava naquele momento? Era uma bênção material? Não. Era uma bênção física? Não. Ele precisava ser transformado. Então Paulo vai dizendo, para que eu possa então experimentar qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a agradável vontade de Deus. Jacó estava sozinho na sua solitude, para que então houvesse ali um encontro, enquanto esse chamado teofania. Em todas as aparições que nós vamos ver o próprio Deus se revelando, seja em forma de sarça ardente, seja em forma de um anjo, porque nós vamos ver que ele lutou com Deus, com os homens, e assim prevalecestes. Isso é chamado de teofania. E todas as vezes que nós vamos ver declarando Cristo no Antigo Testamento, se chama cristofania. Toda a aparição de Deus no Antigo Testamento ao homem é uma teofania. Dá um exemplo para nós disso. Houve uma teofania. Quando Jacó está atravessando o val de Jaboque, aparece um varão. Glória. Quando nós lemos o texto, entendemos que é um homem qualquer. Mas nós vamos decorrer na parte B do versículo, dizendo que ele luta com esse homem. Jacó não tinha visto Deus em sua semelhança. Por quê? Porque quando ele fala a Moisés, dizendo: Moisés, se tu me conhecestes a minha face, a minha glória, você vai ter que morrer, porque o seu corpo natural não compreende a minha glória, não sustenta a minha glória.
Mas quando nós vamos falar de Jacó, a Bíblia fala que o próprio Deus luta com ele em forma de um varão. Algumas Bíblias estão falando em forma de um anjo. E vai dizer, no versículo de número 25: quando o homem viu que não prevalecia ele, tocou-lhe em sua articulação da coxa, e se deslocou a sua articulação da coxa de Jacó. Então, enquanto lutava com ele, versículo número 26: então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir se não me abençoares. Peraí, se nos versículos anteriores a Bíblia vai falar que ele lutou com um varão, Jacó, quando ele começa a lutar com esse varão, ele compreende que não é algo mais natural. Ele compreende que não é um homem qualquer. Ele compreende que é algo sobrenatural. Por quê? Porque ele conhecia o Deus de Abraão, ele conhecia o Deus de Isaac, mas ainda não tinha conhecido o Deus de Jacó fisicamente. Aleluia. Mas quando ele começa a lutar com um varão, ele compreende: o negócio aqui é mais embaixo, aqui é algo espiritual. Ele tem algo que eu preciso, ele tem algo que eu necessito, ele tem algo que a minha alma almeja, e eu só saio daqui, ou eu só largo ele quando ele me abençoar. Glória. Jacó, quando começa a lutar com o varão, ele compreende que é algo sobrenatural. Glória a Deus. É porque vocês não tiveram tempo, e eu quero muito que o Gabriel conte esse testemunho dele, porque foram dias de UTI, dias de angústia, dias de luta espiritual, sim ou não, Gabriel? Muita luta espiritual, porque vinha do leito do lado, morria, vinha do outro leito, morria, e Gabriel estava lá. Só em Deus. Mas o espírito da morte rondava ao UTI. Glória. Só que precisa compreender, e Gabriel compreendeu, e ouviu uma palavra dizendo: enquanto você estiver aqui, você ore, só ore. O poder da oração. Um justo vale muito sem efeitos. O poder da oração de um Justo, pode. muito em seus efeitos. Gabriel, outrora, estava pensando que ia morrer. Mas enquanto ele orava lá no hospital, estava uma igreja, um povo, gente que a gente nem conhece, orando ao mesmo tempo, declarando glória, bênção, declarando aleluia. cura. Porque Gabriel compreendeu que aquilo não era mais natural, era algo espiritual que precisava acontecer. Eu estou usando o Gabriel aqui porque foi uma forma mais rápida e pensante que veio na minha cabeça. Mas a nossa vida também é assim. Quantas vezes nós olhamos para a situação, para o problema, para a circunstância e dizemos: não vai, mas peraí, não, isso aqui não é algo que eu preciso fazer, isso é algo espiritual, eu preciso me posicionar como um homem ou como uma mulher espiritual diante da presença de Deus. Lá em casa a enfermidade bate lá na porta, chega até minha filha esse tempo atrás, eu disse: Senhor, se for do Senhor, amém. Se for algo natural, precisa passar pelo médico, não vai ao médico, faz o que tiver que fazer, mas se não for, em nome, tem óleo ungido na sua casa? Porque eu sou doido, eu sou crente maluco, pela presença. Tá com óleo, eu até óleo para tomar se for preciso. Mas a enfermidade que for maligna, em nome do Senhor Jesus, tem que bater em retirada. Jacó então luta, e essa luta demora até Amanhecer do dia, ao raiar do dia. E olha que interessante aqui, versículo 27. E disse: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Por que o anjo perguntou o nome dele? Porque ele teria que se apresentar a Deus com aquela marca a qual ele carregava consigo. Jacó sabia quem ele era. E eu te faço uma pergunta nessa noite: você sabe quem você é diante da presença de Deus? Porque às vezes queremos nos apresentar, e eu já fui crente assim, fui criado dentro da igreja, meus irmãos. Quantas vezes eu não subi no altar do Senhor para ministrar louvores a Deus? Quantas vezes eu não peguei o microfone para ministrar louvores a Deus com a vida toda dilacerada, bagunçada, mas para mim estava tudo bem.
Mas chegou um certo dia que eu tive que me apresentar dizendo: Deus, sou eu, o Ender. O Ender cheio de falha, o Ender que tem mágoa, o Ender que às vezes quer morrer e às vezes quer matar, o Ender que às vezes procrastina as coisas, o Ender que às vezes, ao invés de fazer a tua vontade, faz a sua própria vontade. Porque não adianta chegar na presença de Deus com o protocolo e dizer: eu sou teu filho amado. Não, eu sou o que fofoco, eu sou o que falo mal, eu sou o que aponto o dedo, eu sou o que pequei contra o meu irmão, eu sou o que fez o leve e trás. Aleluia. Jacó, pastor Luciano, ele reconheceu naquele momento, dizendo: eu sou Jacó. E talvez no discorrer daquela conversa ele disse: eu sou Jacó, roubei a primogenitura de meu irmão Esaú e por isso ele quer me matar. Eu sou Jacó, que comprei a primogenitura com guisado, com lentilhas. Eu sou Jacó, que também fugi da casa de Labão. Eita glória. E olha que interessante, meus irmãos, o texto vai dizer que Deus aparece a Jacó, e Jacó foge, e Deus fala: volta para a sua parentela. E Jacó vai, ele vai obedecer a voz de Deus. E quando Jacó vai obedecer a voz do Senhor, Labão descobre depois de 3 dias que Jacó havia fugido, e vai no encalço de Jacó, vai atrás. E Jacó já sabia que isso iria acontecer. Só que quando Labão está se aproximando, o texto vai dizer que ele tem um sonho, e Deus fala: não faz mal e nem bem a Jacó. Deus aparece para ele e fala assim: não faça mal a Jacó, meu servo. Porque Jacó estava com a proteção de Deus. Deus estava guardando Jacó, a sua família, os seus animais, tudo aquilo que pertencia a ele de direito. Porque Deus, uma coisa que eu sei e é verdade, está na Bíblia: Deus é justo. E Deus viu que Jacó trabalhou para ter o que ele tinha hoje. Se você trabalhou, Deus é justo na sua vida. A bênção vai chegar até você na hora certa. E o texto vai dizer em 32, Gênesis 32 primeiro, que Jacó, depois de tudo isso, Labão chega até ele e se reconcilia com o seu sogro. E há uma reconciliação. Primeiro confronto que eu entendo: nós temos que confrontar as pessoas que fizemos mal. Temos que chegar até ela e reconhecer que nós erramos, que nós somos falhos, e falar assim: me perdoa, me desculpa pelo que eu fiz, porque eu era um homem mau, mas eu fui transformado, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus e reconheço a minha falha, reconheço a minha fraqueza. Então, primeiro confronto para você chegar em Jaboque, em Val de Jaboque, você tem que entender que você tem que confrontar as pessoas que você fez mal e falar a verdade para elas. Então há uma reconciliação entre eles ali. E no versículo número 32, Jacó está em um acampamento. E neste acampamento ele vê anjos do Senhor. E esse acampamento ele chama aquele lugar de Manaim. Diga para o irmão que está do seu lado: Manaim. Significa exército de Deus. Fala: Manaim, exército de Deus. Então, por que havia um exército guardando Jacó? O texto vai dizer que Jacó envia ali mensageiros a Esaú. E quando ele vai enviar mensageiros, Esaú fala assim: não, eu vou até teu encontro, só que eu vou mais 400. E Jacó se treme todo. 400 homens? Para que isso? Será que ele não se esqueceu? Será que ele ainda está com aquela vontade de vingança e me matar? E a Bíblia vai dizer que Jacó começa a mandar presentes para Esaú. Sabe quantos presentes que Jacó mandou? Fui somando, pegando o calculador, fui contando os animais. 550 animais. Quantos animais? 550 animais. Ele vai mandando. Para quê? Porque na cabeça dele ele vai dizer: eu vou apaziguar a ira do meu irmão. Só que isso não ia apaziguar a ira do irmão dele. Mas sabe o que vai fazer a ira do irmão dele ficar tranquilo? Quando ele vai orar a Deus. Tem coisas que você vai mandar presente, você vai tentar de um jeito, vai tentar de outro, e não vai dar certo. Só o Senhor que vai entrar na sua causa e vai resolver ela. E Jacó vai orar a Deus. E Jacó vai ser sincero com Deus: Senhor, eu sou o menor da minha casa, eu enganei meu irmão, eu passei a perna de todo mundo, em Labão, meu pai, há 20 anos eu não vejo meu pai. E Jacó vai fazer uma oração muito sincera com Deus. E Deus ouve a oração de Jacó, porque Deus vai ouvir aquela oração que é sincera a ele. E o texto vai dizer que nós chegamos a ver esse contexto aqui, que ele passa por todo mundo
e ele vai ter um encontro e um confronto com ele mesmo. É impossível eu passar pelo vale de Jaboque e não for confrontado comigo mesmo. E falar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, e reconheço que eu dependo da tua presença. E o anjo do Senhor aparece, Deus aparece para ele e fala: o que você quer? E sabe o que o anjo pergunta o nome dele? Lembra que nós lemos atrás? Isaac vai dizer: a voz é de quem? Mas a pele é de quem? De Esaú. O que o anjo pergunta? Qual é o seu nome? Você pode mentir para os homens. Tem gente que já pegou. Você pode mentir para os homens, mas ninguém mente para Deus. Jacó mentiu para o pai, mas para Deus ele não consegue mentir. Vai dizer: meu nome é Jacó. Se o pai dele perguntasse: quem é você? Ele disse: eu sou Jacó. Ele falou que ele era. Na verdade, quando o pai dele pergunta: quem é você? Ele vai dizer: eu sou Esaú. Ele mentiu. Aí o pai pergunta de novo: quem é você? Ele diz: sou Esaú, pai, seu filho, seu primogênito. Por 2 vezes ele mente. Mas quando o anjo pergunta o nome, ele já responde de imediato: eu sou Jacó. E qual foi a bênção que o anjo deu para ele? Vamos finalizar aqui. Finalizamos aqui. A Bíblia fala no versículo de número 27. Perguntou-lhe o homem: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então o homem disse: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-me o teu nome. Mas o homem respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Então Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi mudada. Oh, glória! Então qual foi a bênção que o anjo deu para Jacó? Deus deu uma chance para Jacó, uma oportunidade para Jacó. Deus falou assim: Jacó, não será mais teu nome Jacó. Quer dizer, o seu passado já foi. O seu nome de trapaceiro, o seu nome de suplantador, o seu nome que agarra o calcanhar, o seu passado, apaguei ele. Agora daqui para frente tudo será novo na tua vida. Você vai ser transformado. E Jacó não foi só transformado fisicamente, que ele começou a mancar, mas ele se tornou transformado na mente dele. Porque no entanto ele não sabia quem era aquele anjo, aquele homem, aquele varão. Mas depois, quando nós passamos pela transformação de Deus, o Espírito de Deus abre a nossa mente para as coisas espirituais. Começamos a ver aquilo que é espiritual, porque o texto vai dizer assim: ó Jacó, no versículo 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel. Por que Peniel? Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Jacó entendeu que Deus, ele depende de Deus. Ele não dependia do esforço dele, ele não dependia da inteligência dele, mas ele dependia da presença de Deus. Ele foi colocado como pai dos patriarcas, as 12 tribos de Israel. Todo lugar que você vai tem Israel. O que fica Israel? Príncipe de Deus. O que é Israel? Príncipe de Deus, aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu. E finalizando aqui um contexto bem interessante, lá na frente Jacó vai ter José, e o primeiro filho de José vai chamar Manassés. Vai chamar o quê? Manassés. E o segundo, Efraim. E quando Jacó já estava velho em idade, naquele tempo José colocava ali os 2 filhos, e Jacó tinha que abençoar, obviamente, o mais velho. Qual era o mais velho? Qual era o mais velho? Qual era o mais velho? Manassés. E o mais novo? Efraim. Só que a Bíblia diz que Jacó não estava conseguindo enxergar. Olha essa história. Olha que interessante. Jacó não estava enxergando direito. E José coloca Manassés posicionado na sua mão direita, porque era a bênção maior, e Efraim posicionado na mão esquerda.
E quando Jacó vai abençoar, ele troca as mãos. Já José olha aquele negócio, fala assim: meu pai está muito bem na cabeça, não. Meu pai está tomando os remédios, meu pai será que está meio assim voado, trocou as mãos. Aí a Bíblia diz que ele vai lá e abençoa, e abençoa, e abençoa. Aí José chega e fala assim: pai, achou que tem um negócio aí. Fala: por quê? Porque quando eu coloquei Manassés na mão direita, o senhor inverteu a mão. E ele vai fazer de novo, ele vai tentar de novo. E Jacó vai dizer assim: não é assim. O Senhor demonstrou que Efraim vai ser o maior e Manassés vai ser o menor. Mesmo que a nossa visão esteja turva, mesmo que a nossa visão esteja embaçada, a visão espiritual sempre estará aberta, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto e preparado. Mais uma vez se cumpre: o maior servirá o menor. Se coloca em pé. Jacó ficou só. E às vezes Deus nos separa de tudo e de todos para nos tratar pessoalmente. A sua luta representa em nós conflitos interiores. Quando Deus quer nos moldar, Ele muda o nosso caráter. A ferida na sua coxa simboliza que Deus, depois de um verdadeiro encontro com Deus, ninguém sai o mesmo. Há sempre uma marca de transformação. O nascer do sol, Jacó entra à noite como enganador, mas sai dela como Israel, abençoado e marcado, porém curado. Glória! Jacó entrou em Jaboque como um homem lutando por sobrevivência, porque ele não sabia que era a teofania, o próprio Deus. E sai de Peniel como um homem que viu Deus face a face. Aleluia. Vem aqui na frente. Esse cenário arquitetado, projetado, é para simbolizar o Val de Jaboque. Nós vamos ver que era um rio afluente do Jordão, que nós conseguiríamos atravessar ele com a água do tornozelo. Nesta noite você não vai atravessar esse cenário, pelo amor de Deus, porque está lindo, está de parabéns essa igreja. Mas entenda, nessa noite, geograficamente, nós vamos transformar esse lugar em Peniel, um lugar de encontro, um lugar onde eu vejo Deus face a face. Aqui há somente uma simbologia onde a gente consegue atravessar. Mas nessa noite eu te faço a seguinte pergunta: o que é que você precisa atravessar para ter a tua vida transformada? O que você precisa deixar para trás para seguir à frente? Glória! O que precisa ser morto, o velho eu em você, para que então possa permanecer em você a graça de Deus sobre a sua vida? Porque Jacó atravessa o Val de Jaboque e luta com Deus. E nesta noite eu te faço a pergunta: você vai ficar aí no meio da retaguarda trabalhando para Labão até quando? Até quando você vai fazer as coisas do seu jeito e do seu modo? Até quando você vai ter esse pensamento mesquinho dizendo: Deus não está me vendo, Deus não me ouve, Deus não responde às minhas orações? Oi, se você não atravessar o Val de Jaboque, você não vai ter a sua transformação. Se você não atravessar aquilo que te prende, outrora, você não terá a sua libertação que você tanto pede. Nessa noite, essa casa de Deus chamada igreja, se transforma geograficamente em Peniel, lugar de encontro com Deus, lugar de decisão. Nós estamos finalizando 3 dias de campanha, e nesses 3 dias nós podemos contemplar que Deus falou, que Deus operou. E nessa noite eu quero ser a boca de Deus sobre a tua vida.
transformar todo medo que te aprisiona, transformar toda palavra negativa. Graças a Deus. Você, como eu, às vezes não é o primogênito da tua casa. Às vezes você tem olhado dizendo: parece que meu pai gosta mais de um do que outro. Parece que minha mãe gosta mais de um do que outro. Mas nesta noite, nós estamos de frente um pau. Há uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa sobre a minha vida. Deus não precisa de primogenitura para nos abençoar. Glória. Eu tenho uma. Você tem palavra de Deus sobre a tua vida? Deus já falou que você vai ser um grande homem de Deus. Deus já falou que você vai ser uma grande mulher de Deus. Nesta noite, a posse da palavra de Deus. Nesta noite, a posse das promessas de Deus. Ele não vos deu um espírito de temor. Ele vos deu um espírito de ousadia. Ousadia para atravessar o Val de Jaboque. Ousadia para chegar em Peniel. Ousadia porque em ti sairão nações abençoadas. Em ti, a Suricambolabaia, Aramancho Rebaia, Suricambalabaia. Espírito Santo de Deus, que todo espírito de engano possa cair por terra agora. Rabaia, Suricalabaia, em nome do Senhor Jesus, e toda morte maligna bata em retirada agora pelo poder do teu santo nome. Calamancho Rebaia, Rimancho Rebaia. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de operar, o Senhor tem liberdade de fazer, o Senhor tem liberdade de operar, o Senhor, o Senhor tem liberdade, ó Pai, de transformar vidas aqui nesta noite. O teu nome não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. O teu nome não será trapaceiro, não será fofoqueiro, não será, porque nesta noite o Espírito Santo de Deus te encontra, porque nesta noite o Espírito Santo de Deus te traz a memória. Tenho eu promessa sobre a tua vida, tenho eu promessa sobre a tua vida, tenho eu promessa sobre a tua vida. Não é primogenitura que te valida, é a minha promessa. Não é primogenitura que te valida, é a minha promessa. Não é primogenitura que te valida, é a minha promessa, é a minha. Arabasuricalabaia, Aramancho Rebaia, Ribiassou, Ribicalabaia, Aramancho Rebaia, Suricantalabaia. Muda a história, Senhor. Muda a história, Senhor. Muda a história, Senhor. Hoje não te pedimos por carro, hoje não te pedimos por vida financeira, hoje te pedimos por transformação de caráter, mudança de pensamento, mudança de eu, Pai. Que todo egocentrismo possa bater em retirada das nossas vidas e que venha sobre nós cristocentrismo, porque Cristo é o primeiro, Cristo é o centro de tudo. Que a tua vontade possa ser estabelecida, que a tua vontade, ó Pai, possa ser estabelecida sobre cada um de nós. Assim eu creio, assim eu profetizo, pelo poder do teu santo nome. Aleluia. Porque eu creio que nenhum mal sucederá. Santo, santo é o Senhor. Eu creio que nem praga alguma chegará à nossa terra. Aleluia, aleluia. Porque a tua palavra não mente, não volta vazia. O Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Santo. Visita a nossa descendência, visita os nossos filhos agora. Aleluia. Visita os nossos filhos agora. Aquilo que o Senhor ainda não fez conosco, faça com eles. Visita assim por agora. Visita o Ioha, visita eterno Deus e eterno Pai, o Eide. Visita a Bianca, o Heitor. Visita o Bruno, a Sofia. Visita os demais irmãos, ó Pai. Visita as crianças desta igreja agora, porque aquilo que não aconteceu conosco passa a acontecer na vida dos nossos filhos. Nós não estamos falando de primogenitura, nós estamos falando de promessa. Nós não estamos falando de primogenitura, nós estamos falando de promessa. O Senhor tem promessa
promessa sobre a minha casa. O Senhor tem promessa sobre a minha. O Senhor tem promessa. Ei, cura, Senhor. Faz milagres, cura depressão, cura todo mal nessa noite, toda enfermidade, todo espírito maligno, caia por terra agora, seja tomado pela glória, seja tomado pela presença de Deus, seja cheio da presença, seja cheio da glória. Seja cheio da glória. Renova, Senhor. Renova. Pais e mães que têm seus filhos aqui dentro da igreja, coloque a mão sobre a cabeça dos seus filhos agora. Você é o Isaac. Você é o Isaac. Você é o Jacó. A bênção maior sobrevirá de você nesse momento. Abençoe a vida do teu filho, abençoe a vida do teu filho. Diz, você tem promessa. Desde o ventre tu tem promessa. Desde o ventre tu tem promessa. Desde o ventre tu tem tu tem promessa. Tu tem promessa. Bianca, tu tem promessa. Heitor tem promessa. Iorra tem promessa. Crianças, vocês têm promessa. Que todo plano arquitetado do diabo, que todo plano arquitetado do inimigo contra as nossas crianças, nas escolas, nas ruas, aonde elas estiverem agora, possa bater em retirada. Espírito de suicídio, sai em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo trauma maligno, sai em nome do Senhor Jesus. Toda palavra de maldição lançada contra a vida dos nossos filhos, sai agora, sai agora. Sai agora. A minha filha é bênção. A minha filha é profeta. A minha filha é bênção. A minha filha é profeta. Na minha casa tem profeta. Na minha casa tem profeta. Na minha porque há uma promessa. Há uma promessa. Há uma promessa, há uma promessa sobre a minha casa, há uma promessa sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita as escolas dos nossos filhos agora, visite os colegas, os amigos, muda todo pensamento maligno agora, das nossas crianças, todo complexo de inferioridade, toda palavra de burrice, de idiotice, toda palavra lançada às vezes por nós com nossas línguas feridas, caia por terra agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha filha é uma bênção. A sua filha é uma bênção. Seus filhos são bênção. São bênção. São bênçãos. Sabe por quê? Aquilo que eu e você não recebeu, eles têm recebido nesses dias atuais. Eu jamais estudei em escola particular. Minha filha estuda em escola particular. Plano de saúde. Minha filha tem plano de saúde. Veste do bom e do melhor. Quando eu precisava de veste de outra pessoa para vestir. A bênção sem medida, recalcada, cobrirão os nossos filhos. Amém, glória a Deus. Nós não estamos nessa campanha falando somente de Jacó, mas eu quero te lembrar, a bênção de Jacó se estendeu sobre José. Sobre José estendeu a bênção e estendeu também sobre Efraim. Até os dias de Cristo a bênção tem se estendido, porque a palavra de Deus fala: Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu, você, somos sarados pelo poder de Deus. E nenhuma maldição há. Aleluia. Nenhuma maldição há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Homem, pais aqui que me ouvem nessa noite, cubra os seus filhos em oração. Ensina os seus filhos a cultuarem a Deus. Ensine os seus filhos a amarem a Deus. Aleluia. Porque às vezes queremos beneficiar os nossos filhos com os melhores brinquedos, com as melhores roupas, com os melhores materiais escolares, porque nós nunca tivemos. Mas isso nada valida se nossos filhos não tiverem consigo a presença de Deus. Aleluia. Nada disso valida se a minha filha não tiver a presença de Deus. A gente vindo no caminho para o culto, ela disse: eu estou cansado, desde quinta-feira a gente está no culto, é culto, culto, culto. E eu virei para trás, para o banco de trás, e falei para ela: enquanto eu tiver fôlego e você tiver fôlego, nós iremos ao culto cultuar aquele que fez, aquele que pode e aquele que faz. Aleluia. Não é porque andamos em um carro bom e temos uma casa. Não, não, não. Deus é muito mais que isso. Ensina os seus filhos a amar a Deus, independente do que Ele faça. Porque se Ele fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós precisamos ensinar essa geração a amar a Deus sobre todas as coisas. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que culto é lugar de adoração, que culto é lugar de prestar atenção, que culto é lugar de transformação. Sabe por quê? Para que eles não venham passar pelo Val de Jaboque como nós, mas que venham receber as heranças de uma primogenitura dada por Deus a nós. Que nós seremos filhos, herdeiros e cordeiros de Cristo Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Se você quiser pegar essa água aqui, quiser levar um pouquinho dessa água, pode levar. Essa água está consagrada ao Senhor nesses 3 dias. Pastor, quer levar um pouquinho dessa água? Pega um copo descartável, usa a fé. Pega essa água, leva para a sua casa. Pastor, o que eu vou fazer com essa casa? Eu também não sei. Usa a fé. Joga na casa para limpar. Joga no carro, abençoa. Faz alguma coisa, usa a fé. Você tem que usar a fé. E nós iremos também orar para aquelas botijas de água, para que Deus venha consagrar essas águas também. Até agora eu não vi ninguém pegando água ali, até agora. A igreja está parada. Deus está falando e os irmãos estão dispersos. Se eu fosse você, eu pegava o copo, colocava essa água lá, levar para casa. Glória essa a água Deus. está consagrada. Se você quiser vitória, quiser bênção, tem que correr atrás. Deus tem promessa, mas Deus não chama ninguém preguiçoso. Deus só chama aquele que está atento, aquele que está correndo. Pastor, se fosse eu já tinha pegado essa água, levava para casa, dava para alguém. Essa água que está consagrada, mas você joga na sua casa, joga no seu animal que está doente, que está enfermo. Não sei, faz alguma coisa para Deus hoje. Chama a atenção de Deus hoje de alguma forma. E o evangelista Moana falou que é muito sério. Ensina seus filhos o caminho que ele deve andar. Ensina a verdade, ensina Deus para ele, porque senão o mundo lá fora vai ensinar seu filho. E o mundo lá fora não brinca. O diabo não brinca. Você viu aqui o teatro aqui. O diabo está brincando. Amém? Trouxe aqui, né? Vamos orar aqui. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, a partir de agora, Senhor, 3º dia eu consagro ao Senhor. Quanto mais oração, melhor, Senhor. Quanto mais nós oramos, mais cura, mais milagre, mais transformação, mais libertação, Pai. Que essas águas, meu Pai, serão enviadas para a casa de muitas pessoas e que venha ser um canal de bênção para quem, meu Pai, usufruir dessa água, para quem beber dessa água, para quem usar dessa água. De alguma forma, Senhor, traz cura, traz milagre, traz transformação, traz libertação, meu Pai. É apenas um símbolo, mas nós devemos crer no Senhor. Mas tem pessoas que precisam tocar, assim como Tomé precisou tocar, para saber que era Jesus. Tem pessoas que precisam sentir, Pai, por isso nós usamos símbolos. Por isso que o Senhor usou, meu Pai, aquele bordão, aquele cajado. Mas a nossa fé tem que estar no Senhor, não é no instrumento. Aqui é apenas um canal de bênção, para que Deus venha usar como ferramenta.
Mas cada um que adquirir, meu Pai, essas botijas de água, seja com eles. Entregue uma bênção para cada um que receber essa botija, em nome do Senhor Jesus. Que a farinha não vai faltar e o azeite não venha faltar na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tem algum obreiro aqui para trabalhar